Olá pessoal, hoje nós vamos revisar o conceito de zero de uma função ou raiz de uma função. O zero de uma função, ou também conhecido como raiz de uma função, são os valores da variável x que fazem com que essa função tenha uma imagem igual a zero. Ou seja, o zero de uma função é todo o valor que o x assume, fazendo com que o y seja igual a zero. Como é que determinamos a raiz de uma função ou o zero de uma função? Olha, podemos fazer isso de dois modos. Nós podemos fazer algebricamente ou podemos fazer através de uma análise do seu gráfico. Para determinar algebricamente o zero de uma função, a gente deve pegar a função e igualar ela a zero. Após igualar ela a zero, nós vamos chegar a uma equação. Essa equação pode ser uma equação de primeiro grau, pode ser uma equação de segundo grau, pode ser uma equação exponencial, uma equação logarítmica. E, ao resolvermos essas equações, nós poderemos encontrar alguns valores de x. Estes valores de x, quando eles existirem, serão o que nós chamamos de zero da função. Por exemplo, dada a função f de x igual a 2x menos 3, nosso primeiro passo é pegar essa função e igualar ela a zero. Por que igualar a zero? Olha, nós queremos saber quando é que o y é igual a zero e f de x é y. Sendo assim, nós chegamos a esta equação de primeiro grau. 2x menos 3 é igual a zero. Resolvendo essa equação de primeiro grau, isolando a variável x, nós encontraremos um x igual a 3 meios. Esse valor de x é o valor que faz com que o y seja igual a zero. Logo, 3 meios é o zero da função ou a raiz de uma função. Ok? Como é que eu testo isso? Você pode pegar esse valor de 3 meios, substituir na função e obrigatoriamente o y vai ter que dar igual a zero. Se não encontrar um y igual a zero, significa que você errou a solução ou o desenvolvimento da equação. Um outro exemplo, vamos pegar essa função de segundo grau aqui, f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Primeiro passo, vamos igualar a função igual a zero. Chegamos a uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais 5x mais 6. Existem várias formas de resolver essa equação de segundo grau. Tem gente que gosta de resolver por soma e produto, tem gente que gosta de fatorar, tem gente que resolve pela fórmula de Bhaskara. Aqui, neste exemplo, eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Então, primeira coisa, a gente tem que saber os valores do A, do B e do C para substituir na fórmula de Bhaskara. Substituindo na fórmula de Bhaskara, nós chegamos a este desenvolvimento. Resolvendo todos os cálculos necessários aqui, vamos chegar que o x pode ser menos 2 ou o x menos 3. Portanto, esses valores, x igual a menos 2 e x igual a menos 3, são o que nós chamamos de raiz da função ou zeros da função. Okay? Logo, essa função tem duas raízes. Uma delas é o menos 2 e o outro é o menos 3. Graficamente, como é que podemos determinar a raiz de uma função? Através do seu gráfico. Olha, os pontos do gráfico que tocarem ou cortarem o eixo do x são pontos onde o y vale igual a zero. Logo, os valores do x de cada um desses pontos são o que nós vamos chamar de raiz de uma função. Por exemplo, aqui nós temos o gráfico de uma função de primeiro grau, uma reta crescente, que está tocando o eixo do x, cortando, nesse caso, o eixo do x no ponto 3 e 0. Observe que, quando o x é 3, o y é 0. Essa é a condição para o 3 ser raiz de uma função. Logo, essa função tem uma única raiz, e essa raiz é o número 3. Observe agora o gráfico dessa função de segundo grau. Este gráfico está cortando o eixo do x em dois pontos. Um ponto tem coordenadas 0 e 0, o outro ponto tem coordenadas 3 e 0. Observe
que nos dois pontos o y vale igual a zero. Logo, o x de cada um destes pontos é a raiz da função. Essa função, portanto, tem duas raízes. Uma delas é x igual a zero e a outra é x igual a 3. Por último, vamos analisar esse gráfico de uma função polinomial aqui, de grau 3. Observe que o gráfico está cortando o eixo do x, o eixo das abscissas, em 3 pontos. Ele corta no ponto 3 e 0, ele corta no ponto 1 e 0, e ele corta no ponto menos 2 e 0. Nos 3 pontos, y é igual a 0. Portanto, x igual a menos 2, x igual a 1 e x igual a 3 são as raízes dessa função. Espero que tenham gostado. Bom estudo para todos. Nos encontramos no próximo vídeo.